Brígida Silvia, eu sou terapeuta familiar sistêmica, terapeuta cognitiva comportamental, sou assistente social, trabalho na Unifesp, no setor de neurologia. Então, trabalho com pessoas que têm epilepsia de difícil controle há muitos anos e no consultório atendo questões mais ligadas à aprendizagem, né, com crianças, adolescentes, sempre envolvida no contexto da família, porque tanto as pessoas com epilepsia quanto as questões de aprendizagem, elas requerem os acompanhantes, os cuidadores, né? Então, eu fui me aperfeiçoando um pouquinho nessa área, porque sem trabalhar a família, sem entender a família, a gente não conseguia ajudar, né? A gente vai se ocupar um pouco com os olhares que a gente busca ter para conseguir enxergar uma família, né? Porque, na verdade, o nosso olhar, ele não é isento, ele não é um olhar puro. Porque o nosso olhar tem uma semente, ele tem uma ancestralidade. E a nossa ancestralidade, ela já nos imbui de muitos valores, de preconceitos, de expectativas, né? Então, olhar para a família enquanto um fenômeno, enquanto algo que não passe pelas nossas dores, né, pelas nossas exigências, requer um passo atrás, né? Esse fenômeno complexo que é a família, que traz uma gama de interações humanas e que compreende tudo o que tem em torno, ele requer que a gente olhe buscando essa pluralidade, essa singularidade, né, que nenhuma família é igual, tal qual os seres humanos, e que a gente também contextualize essas famílias, porque elas não vêm do nada, elas estão dentro de uma história, dentro de um contexto, dentro de fatos, e elas se constituem também lapidadas por tudo isso que está em torno. A gente precisa entender um pouquinho todas essas mudanças e adaptações que as famílias vêm sofrendo na medida do contexto histórico, né? Porque isso ultrapassa o nosso grau de controle e previsibilidade. As mudanças que estão acontecendo atualmente, elas trazem para os pais, para os responsáveis e cuidadores, uma insegurança muito grande. Porque assim, o que está acontecendo mesmo? Né? Quando a Ana diz, a gente não está acertando a linguagem, porque hoje as crianças têm uma linguagem diferente, e a gente não sabe exatamente como captar essa necessidade que já surgiu no contexto histórico, a gente precisa usar os nossos mecanismos racionais e sensíveis para tentar conter esse avalanche. E como é que a gente, enquanto família, enquanto cuidador, consegue manter esse papel de proteger e garantir o bom desenvolvimento da unidade familiar e da nossa prole, né? O que é educar hoje? Então, esse quadro da Tarsila, ele nos aponta para uma situação da família. O que é uma família, né, gente? Hoje em dia, será que a gente pode dizer que a família passa por questões da consanguinidade? Será que família são aqueles que moram no mesmo teto? Será que partilham os mesmos valores? Como é que a gente define uma família hoje? No período pré-histórico, né, onde o homem já tinha uma apropriação de produtos naturais espontânea, não sabia nem plantar, nenhuma tecnologia, ele tinha uma luta pela sobrevivência muito grande e era isso que unia o grupo, né? Então, assim, não existiam os casais. Uma mulher era para todos os homens e um homem era para todas as mulheres. Então, o afeto não era algo que fosse substancial, né, para as relações. Com a barbárie, os caçadores, agricultores e pastores, quer dizer, o homem já se transformou, né? Ele transformava o seu meio, ele já convivia nas aldeias em grupos e ele já escolhia a sua parceira, que certamente deveria trocar muitas vezes, mas ele já tinha aquela que lhe dava os filhos e a prole trazia já um sentido para que ele buscasse uma melhor condição de vida, né? Então, já houve uma implantação de estrutura social capaz de garantir a espécie, onde a mulher já era a base desse núcleo. Ainda na barbárie, o esteio da família não estava na afetividade. A mulher, ela perdia o seu status familiar, da família da qual ela vinha,
e ela passava a pertencer totalmente para a família do esposo, onde o Deus da família do esposo passaria a ser o seu Deus. A autoridade marital e parental eram ungidas pela força suprema da crença religiosa, porque não existia organização civil, né? E a família, na verdade, foi a primeira forma espontânea de organização social a partir das necessidades fisiológicas, orgânicas e relacionais humanas. Então, com o período civilizatório, na Grécia e Roma, os produtos naturais já vinham mais elaborados, né, através do artesanato, da indústria. O pensamento simbólico já trazia as peças de arte, então o homem já estava se refinando. A mulher continuava cada vez mais na função de procriadora, a serviço do esposo, que era o pater, né, e da família nuclear do esposo, né, onde os rituais desta religiosidade do esposo carimbava essa união. Então, a união aceita era a monogamia, e o bom matrimônio era aquele que era conveniente para o Estado, para as questões políticas e econômicas, né? Então, a sociedade já está mais organizada a ponto de tirar proveito das unidades, né, das células. Então, a proibição da união entre patrícios e plebeus, que certamente a aristocracia não podia se misturar com a plebe, né? E a família, na verdade, ela não recebeu as suas leis inicialmente de lugar nenhum, mas ela foi criando através das relações o direito privado de maneira natural. E esse direito privado foi sendo apossado pelas instituições políticas e econômicas. Então, com o período civilizatório, a gente sabe que a justiça era patriarcal, certo? E durante muitos e muitos anos continuou sendo. Então, o que era crime para a mulher, obviamente, não seria para os homens. E a gente sabe também que a questão de que os filhos, uma vez saídos da barriga da mãe, eles eram inquestionáveis que fossem daquela mãe, o fato do homem nunca ter certeza absoluta também era algo que entrava nessa jurisdição. Antropologicamente, a mulher consolida a função de cuidadora, certo? Do clã, da tribo, da família, e logo faz parte das suas atribuições preocupar-se com o parceiro e com todos os pertences da família, né? Cultivando, arrumando, ajeitando. E cada vez mais espera-se que a mulher tenha habilidades no trato social, né? Graça, distinção, e que acrescente moralidade à família e assim beneficie a sua prole. Então, atualizando para este novo conceito, para este novo momento, a família vinha de latim famulus, que é um conjunto de servos dependentes de um senhor patriarcal, né? Então, na Grécia e Roma, esposa, filhos, servos livres e escravos, submissos ao mesmo senhor. O concubinato não tinha efeitos jurídicos. Nos anos 400, o direito canônico reconhece o concubinato, que eram casais que estavam juntos sem o reconhecimento da igreja. Então, este era um famulus, certo? Onde todos pertenciam ao pater. No Império Romano, o concubinato, as relações maritais não estáveis, elas não tinham efeitos jurídicos, porém os filhos naturais passavam a ser legitimados e os primórdios dos direitos de família passaram a vigorar. Com o início do cristianismo, o direito canônico se fortalece, com o Concílio de Toledo vem a autorização do concubinato também, e na Idade Média a gente sabe que a Igreja Católica foi se apossando cada vez mais de tudo, e o pater já não era mais o pai, era o sacerdote. Então, a forma pública de celebração do matrimônio, o matrimônio é agora um sacramento, né? Então, a família tem a célula-mãe da igreja, hierarquizada a partir do homem. O centro da sociedade não é mais o pater, mas o casamento. Então, a importância é a utilização da família para os fins da igreja. As atribuições da família na época eram dar assistência e sustento aos seus membros, garantindo a vida daquela unidade. O senhor feudal substitui a figura do Estado. O status da família é a procriação. Mulheres estéreis podiam ter anulado seus casamentos. A importância da mulher como procriadora, e aqui um quadro que nos mostra isso, né? O poder da igreja, a mulher submissa, né? E prontamente servindo ao seu papel, às suas funções, dentro de um contexto até meio aristocrático, né?
Com a reforma, a gente sabe que o casamento perde o seu caráter sacramental. A excomunhão, existe agora a excomunhão ao concubinato. A igreja não aceita mais. Porém, o Estado começa a pegar as rédeas e regulamentar aquilo que ele acha que deve. E as leis civis do casamento não religioso já começam a aparecer. Na Idade Moderna, as ideias reformistas, elas favorecem que o Estado assuma suas funções. Defesa e assistência à família, ao cidadão sob pressão estatal e a diminuição do papel da igreja. Com a Revolução Industrial, gente, muitas outras novidades, né? A família deixa de ser uma unidade de subsistência e passa a ser uma unidade de produção. Então, a ênfase à função econômica, a família proletária, as mulheres e crianças tornam-se mão de obra barata, né? E a mulher adentrando ao meio de trabalho, ela ganha novos turnos de trabalho e deixa de ser submissa, passando a ser explorada, muitas vezes violentada. E a revolução modifica, sim, muito intimamente as relações familiares, na medida que as crianças, obviamente, vão passar a ter menos cuidados, né? E as mulheres, apesar de toda a submissão, passam a reivindicar os seus direitos. Com a Revolução Francesa, né, a derrota do absolutismo e vitória dos revolucionários, adentram conceitos novos, né, de liberdade, de igualdade, fraternidade, e isso favorece a luta das mulheres. Então, as mulheres passam a ter maior participação e alguma voz. E o direito civil ocupa um espaço maior, enquanto a igreja recua no seu poder. Então, os ideais de liberdade. E no pós-modernismo, se a característica da era moderna era a crença no progresso e na razão, na pós-moderna passa a ser o caráter romântico e sentimental, né? Então, o casamento passa a reunir no mesmo tempo o projeto de amor, que se traduz pelo respeito carinhoso pelo outro, no interior de uma relação fraterna, duradoura e fiel, e ainda tendo que buscar o prazer sensual, sexual. E tudo isso até que a morte os separe. Então, iluminando um pouquinho este conceito, que estava implícito numa cerimônia de matrimônio, nas expectativas de ambos, as coisas são um pouco excludentes, né? Como é que a relação fraternal vai conviver a vida inteira com amor sexual e sensual? Quer dizer, são coisas que se excluem no dia a dia. E muito difícil a gente cumprir com isso, bem se vê tantos casamentos que foram se rompendo aí pelo meio do caminho. Então, no século XX, alguns dados importantes: a urbanização, industrialização, desenvolvimento das ciências, difusão da informação, estreitando as relações afetivas e quebrando um pouco a questão da moral, dos costumes, chocando, né? 1960 e 70, a revolução sexual, pílula anticoncepcional, flexibilizam conceitos morais e comportamentos. A independência econômica feminina, ela traz o maior número de separações, novas formas de relações afetivas, e a estrutura familiar, gente, teve que se flexibilizar e sair daqueles conceitos e padrões, porque senão ela não responderia a nada, né? Então ela estava buscando uma adaptação a todas essas novidades. Eu vou pular esse aqui. A família contemporânea, a contemporaneidade, ela traz uma desconstrução. Ela desacraliza a forma de pensar, onde observamos, no que tange a formação da família, que essa deixou de fundar-se na conveniência e passou a valorizar mais a afetividade, alterando significativamente o sentido das escolhas e da vida conjugal. O formato mais plural e menos tradicional conservador, mais humanizada, mais democrática e flexível, onde existe uma valorização do ser humano e maior espaço para singularidades, para aquilo que não é tão normal, né? Tão esperado. Há um conceito jurídico, né, de família contemporânea, na família contemporânea, que é um fenômeno de grupo que subsiste pela diferença e pela satisfação de necessidades diversas, dentro da amplitude do quadro social, que se transforma no tempo, nas funções, nas estruturas, e continuará sempre a se transformar, certamente agrupando novas formas, impondo novos contornos, oriundos das transformações históricas e ideológicas. O principal papel da família é
dar suporte emocional ao indivíduo. Vejam que não é só mantê-los vivos, né? Isso é uma mudança substancial. E o fato das famílias hoje serem menores favorece uma flexibilidade, uma intercambiabilidade de papéis e mais intensidade nos cuidados, né? E nos laços afetivos. E segundo as unidades de família vistas no Brasil, nós temos algumas composições, né, hoje em dia. Então, a entidade familiar, que é a família tradicional, casais com filhos ou sem filhos. A família monoparental, que é a família que tem um progenitor apenas, ou porque é separado, ou porque viúvo, né, ou porque decidiu ter uma gravidez in vitro, independente, né? Ou porque adotou uma criança. Então, nós temos todas essas possibilidades para a família monoparental. E vejam que no Brasil, 82% das famílias monoparentais são constituídas de mulheres, mães, né? Outra conformação de família é a união de parentes ou pessoas que convivem em interdependência afetiva, sem ter nenhuma consanguinidade, sem pai ou sem mãe. As famílias reconstituídas, né, que é um número enorme, que esses dias eu estava vendo uma estatística que parece que de 100 casamentos, 70 são desfeitos no mundo. Né? É um índice muito alto. Então, o número de famílias reconstituídas no Brasil deve ser enorme. Né? Então, a união de um casal com mais de um de seus membros, tendo pelo menos um filho do vínculo anterior. As uniões homoafetivas, que hoje já são uma realidade, consolidadas ou não pela lei, né? Em determinados países, as pessoas sem laços de parentesco nenhum, que começam a morar juntos. E comunidades afetivas, filhos de criação, pessoas que se organizam e moram em pequenas comunidades. Então, nós temos todos esses formatos de família hoje. Né? E os desafios atuais das famílias brasileiras, com a diminuição muito grande do número de pessoas. Né? A gente sabe que as classes mais populares, elas ainda têm um número maior de filhos, mas mesmo elas diminuíram muito. Né? E também o número de pessoas que residem só aumentou muito nos últimos 15 anos. Aumento de divórcio e casamentos, maior participação da mulher na manutenção econômica do lar, casais em dupla carreira de trabalho, e novas maneiras de desempenhar papéis no exercício das funções parentais. A gente fala que é inversão de papéis, né? Tem muitas casas onde o homem, algumas, né? Onde o homem fica mais do lar e a mulher sai em busca do provimento. Então, os nossos desafios também adentram as questões de gênero. O que é ser homem hoje em dia? O que é ser mulher? O que os nossos adolescentes pensam, né, de uma vida conjugal? Que papéis eles pretendem assumir? Né? Então, a gente sabe que a construção histórica do masculino e feminino, ela é biológica, cultural, social, né? E que também ela é complementar. Porque se a mulher muda a sua conformação, a sua forma de agir, os seus papéis, o homem também tem que mudar. Porque senão não tem uma complementaridade, racha. Né? Tem que ter um consenso de quem vai fazer o quê e uma colaboração nesse fazer. Então, isto está dançando muito hoje em dia. As mulheres ocupando papéis de poder, buscando se diferenciar, se destacar, sair da submissão e muitas vezes de uma forma bastante agressiva, saem de um polo e querem ir para o outro. Né? E os homens, muitas vezes, perdidos nesse inteirinho, né, sem saber. Então, a tecnologia e a globalização alterando as concepções do feminino e masculino, mudando essas crenças, valores, propiciando a ruptura de determinadas formas relacionais, alterando hábitos e expectativas. Novas atribuições femininas, expressas a partir das necessidades e lacunas sociais, trazem novas formas de desempenho de papéis. Né? Então, um número muito grande de mulheres, hoje em dia, tem filhos depois dos 35 anos. Porque priorizam a questão profissional. E não dá mesmo, né, para você avançar tanto se você quer cuidar bem desses filhos e não tem uma rede que te ajude. Então, isso já é uma mudança recente, né, de 20 anos para cá. Alteração dos papéis de ambos, gerando crise de masculinidade. Além da igualdade de direitos, as mulheres querem homens mais suaves,
devendo estes reformular seus papéis no casamento, na família e na sociedade. Né? Então, assim, como é que esse homem vai agradar? A quem ele vai agradar? Né? Tá difícil. Os pais da atualidade vêm demonstrando maior desejo de aproximação com os filhos. Ainda estão envolvidos com tarefas de autoridade e disciplina e menos familiarizados na interação direta com os filhos no cotidiano, menos do que as mulheres, certamente. E também o comportamento, ele tem uma previsão geracional, né? Se meu pai, meu avô, a minha família não fez isso, como é para mim inaugurar um modelo novo? É romper com algum pano, com algum véu, com alguma parede, né? Enfrentam contradições ainda no âmbito legal no tocante ao exercício da paternidade. Gente, é tudo desafiante. Atendi vários casais recém-casados, tentando organizar essa vida familiar e com muita dificuldade de achar um nós. Então, assim, no final de semana ela tinha o cabeleireiro, ela tinha o passeio com as amigas, ela tinha a família de origem dela, ele tinha o golfe, ele tinha a tese, e cadê o nós? Nem no supermercado eles conseguiam fazer o nós. Então essa é uma dificuldade dessa geração. Acho que vocês já ouviram falar no Bauman, que é um sociólogo bastante atual, estudiosíssimo, escreve muito. Ele aponta para os nossos tempos como uma modernidade líquida, geradora de relações fluidas, que não vigoram, cujos laços de amor também são líquidos, tanto nos relacionamentos pessoais e familiares, quanto no convívio social com estranhos. E ele é um estudioso dessa questão econômica, industrial. Então ele fala que esses modos que a gente assumiu em termos do descarte das coisas, né? Como é rápido a gente comprar, consumir e descartar. E que isso se traduz também nas relações. Que fica muito fácil a gente trocar, que a gente sai em busca da velocidade, da quantidade, em detrimento da qualidade e da profundidade. Então é muito mais fácil eu me conectar com a rede num botão, com a rede social, computador, porque é muito mais fácil eu me desconectar. Então fica o paradoxo, eu quero me relacionar, quero, mas até onde? Até quanto? E essa ambiguidade afasta esses jovens do desafio do relacionamento. Os vínculos que se formam são vínculos líquidos. Eles se rompem, eles não sustentam uma família há muito tempo, eles não sustentam o cuidado de algo, de alguém. Então vejam como está difícil imaginar uma família tradicional para quem está vivendo nessa época, para quem tem 15, 20, 18 e faz parte de todo esse arsenal. O casamento não é uma instituição falida, mas abalada pela desconstrução da ideologia do amor romântico e de todos esses itens em mudança que a gente está tentando abordar. Então, atualmente se preconiza a satisfação de desejos individuais, né, em termos de atração, sexualidade e amor, e isso traz também a sua contrapartida. Os ideais individuais entrando em conflito com os ideais de cooperação, e isso traz uma dificuldade muito grande na divisão de papéis, na liderança, né? A luta pelo poder na constituição da família, ela é fato, né? Quando o casal se faz, quem é que vai fazer o quê? Quem é que vai pagar o quê? Quem que vai assumir quais funções? E quem é que vai fazer aquilo que ninguém gosta de fazer? Se ambos têm mais poder, né? É provável que em nenhum outro período da história da humanidade tenha ocorrido tantas e tão significativas mudanças nas relações familiares e no comportamento humano em geral como em nossa época. Então, as pessoas estão muito diferentes, né? E olhando a vida e fazendo a vida de uma forma diferente, com valores, necessidades, expressando ousadamente os seus desejos, né? A sua forma de viver. E isso tudo causando muito movimento. Famílias, né? Plural, pois não há um conceito que dê conta da complexidade.
Aceitar a singularidade requer aceitar a diversidade. A família está em crise ou o modelo tradicional de família está em crise? Como está o poder de adaptação dessas nossas famílias? Então, Minuchin, que foi um grande terapeuta familiar, ele diz que a família, como um sistema sociocultural aberto, ela enfrenta continuamente exigências de mudança. Essas exigências são incentivadas por mudanças biopsicossociais em um ou mais de seus membros e por vários inputs do sistema social no qual cada família está assimilada. E nós que trabalhamos com família, não podemos deixar de ver a família que não como um ecossistema, onde a mudança em alguma das partes vai interferir absurdamente no todo, quer na água do mar, quer na pedra onde pousam os ovos, né? Qualquer mudança vai interferir nas relações porque tudo está interagindo nesse ecossistema, certo? Então, por isso a complexidade. Quando a gente vai cuidar de uma família, atender uma família, compreender, mesmo que seja um problema bastante pontual, a gente tem que ter um olhar muito amplo, contextualizado, para ver o que é que pode estar, quais os fatores que estão relacionados a isso. Porque a família, gente, é um sistema vivo, né? Aberto, dinâmico e rico de interações. A mudança em uma das partes altera o todo. O todo é muito maior do que a soma das partes. A gente não pode ser linear quando a gente vê uma família. 1 mais 1 não é 2. O nosso raciocínio tem que ser circular. Ele tem que buscar outras formas que não só a linearidade, que também compõe. E está em constante transformação. A família é uma matriz de identidade, porque nós saímos da nossa família com um molde, ainda a ser constituído, mas temos um modelo. E também a família é a placenta social que nos introduz em todo o resto da sociedade. É, na verdade, também uma unidade de proteção, porque o homem é um dos animais que mais tempo leva para ficar autônomo, né? Quantas passagens na escola, e agora a adolescência está sendo mais tardia, né? Ela começa antes era a partir dos 12, agora a Organização Mundial de Saúde já declarou que é 10, né? E antes era 18, agora vai até 20, 21, daqui a pouco está subindo mais. E quer dizer, esse grau de dependência, ele se estende, né? Então, os termos que a gente usa, família nuclear é aquela composta de pais e filhos, a família de origem é aquela da qual nós viemos, né? A configuração familiar são personagens que compõem o núcleo familiar e a estrutura familiar são as regras que governam as transações familiares, porque toda família ela é permeada por regras, muitas nem pensadas, nem sabidas, porém fixas. Muitas vieram de muito longe, a gente nem sabe como lidar com elas, mas elas estão presentes. E a família também tem os seus subsistemas, né? Então vejam, tem o subsistema conjugal, pai e a mãe. Às vezes, o pai é a mãe e a mãe é a avó, né? Então a gente procura, como é esse subsistema conjugal? Quem é que são os líderes aqui? Em diferentes conformações. Os papéis, cada um tem a sua função e o seu papel, né? Pode ter um membro naquela família que tem a função de desestabilizar o grupo. A maior função é essa. E pode ter o outro em contrapartida que está sempre segurando, botando o dedinho no buraco, né? As regras, essas é que definem quem participa de cada subsistema e de que maneira o faz. Então são as regras que mantêm esta família deste jeito. A família é um sistema emocional que se move através do tempo. Então, gente, mesmo que a gente fala, não, eu não gosto muito de mudança, às vezes a gente atende algumas pessoas assim, né? Não, a gente é muito tradicional, a gente faz tudo como sempre foi. Não, mas a gente dá um jeito de amenizar, de equilibrar. Mas a vida não perdoa, porque tem as fases, os ciclos de vida. E cada ciclo de vida nos empurra para uma dança, né? Então, as famílias que têm uma criança pequena, as famílias que têm um adolescente, que têm um idoso que está doente, elas vão se deparar com questões diferentes. Por quê? O adolescente mobiliza nos pais determinados sentimentos.
ele instiga, ele critica, ele traz o novo para dentro de casa, ele quer ver a regra do outro, comparar com a nossa. A criança, ela nos pega em outra situação, ela exige de nós um outro movimento, uma outra sensibilidade. Então, o ciclo de vida pelo qual a família está é um detalhe muito importante que qualquer profissional que trabalha com gente deve se ater, né? Então, lançando os filhos, seguindo em frente, né? A fase do ninho vazio, as famílias em estágio tardio, quando perde as pessoas. E cada mudança de ciclo, gente, é um estressor, porque ela requer um movimento. E fora ainda as questões imprevisíveis, né? Morte na família, separações, divórcio, qualquer coisa mais pontiaguda, doenças crônicas, é um estressor. As redes sociais aqui não são as redes ditas da internet, mas assim, na verdade, a família, o que nos influencia não se restringe só à nossa família nuclear ou de origem. A gente também sofre influência de uma rede afetiva mais próxima. Às vezes, aquela pessoa, aquela amiga, aquela vizinha, aquela madrinha, que também tem uma participação importante na nossa forma de ser, né? Relações interpessoais significativas através dos quais os indivíduos mantêm a própria identidade social, recebe sustento emotivo. Então, a gente não pode circunscrever a família só nas pessoas com quem a gente convive mais, que tem consanguinidade. E as famílias, elas trazem para a gente uma transmissão intergeracional, né? Então, elas possuem uma história que antecede a questão que a gente está vivendo agora, né? Que se constitui na transmissão de valores, modelos de conduta, mitos, segredos e legados. Ninguém cria completamente uma nova história. Nós não somos um papel em branco quando a gente nasce. A gente já nasce dentro de um contexto, com muitos quilômetros rodados, né? Essas antigas gerações interferem desde as escolhas dos nossos parceiros, que são escolhas inconscientes. Ninguém escolhe o parceiro de uma maneira muito racional, né, gente? Não dá, porque o nosso coração comanda, né? E isto é inconsciente. Desde a escolha dos nossos parceiros, até muitas vezes o estilo de relação que a gente acaba criando, elas têm a ver com essa transmissão intergeracional, com padrões de repetição inconscientes que a gente constituiu através do que a gente recebeu. Isto vem também através dos nossos mitos, né? Que é um conjunto de crenças transmitidos através da memória familiar, selecionada pelos nossos antepassados. A gente sabe que essa memória, ela é como um álbum feito. A gente não recebe uma cascata da nossa mãe, do nosso pai, de todos os fatos, todas as dores, todas as histórias que eles viveram. A gente recebe histórias transformadas, mudadas, alguma com moral assim, bem específica, bem arrumadinhas, porque nem tudo é para ser passado, né? Muito embora inconscientemente venham muitas outras coisas, tem uma questão que é muito arrumadinha. Então, os mitos, eles asseguram a sobrevivência moral, social e identidade do grupo. Eles têm um caráter defensivo que é utilizado quando o grupo está ameaçado por alguma questão externa. Então, e os segredos na família, gente, geralmente são focos de muita rigidez. Onde tem um segredo, tem geralmente uma dor muito grande, uma vivência muito terrível e que não conseguiu ser elaborada por aquele grupo, né? Então, os segredos, eles podem ter nível individual, quer dizer, pode ser que o grupo inteiro saiba que é um segredo, né? Pode ser que algumas pessoas tenham sido excluídas daquela informação, ou apenas uma, né? Então, uma pergunta que a gente costuma fazer: quem é que está sendo protegido por esse segredo? Alguém? O grupo? O receio de que alguém repita aquela situação? Então, trabalhar com família é pelo menos tentar abrir as janelas do segredo, com todo respeito, com todo cuidado, mas sabe-se que onde há muita rigidez, onde há muita escuridão, não há de ser o lugar mais saudável, né, da família. Então, e os segredos denotam a dificuldade em expor ou comentar um fato pela dificuldade de simbolizar, de elaborar a situação. Naquele ponto, o tempo da família para.
vive-se várias gerações com aquilo estagnado. Então a gente precisa lembrar que a família, o indivíduo pertence à família, que pertence a uma rede social, mas tudo isso está circunscrito por uma sociedade, por uma época, e a gente tem que entender também que a nossa sociedade tem os seus mitos, tem os seus valores, e os mitos sociais também esbarram nos mitos familiares. Muitas vezes, por exemplo, eu que trabalho com epilepsia, né? Então a pessoa tem epilepsia, ela já sofre com problema, ela sofre com estigma, sofre com preconceito. A família também tem o preconceito, porque ela faz parte de uma sociedade que também tem o preconceito. Então vejam como é difícil a gente fortalecer esse indivíduo. Muitas vezes falam, mas você tem vergonha? Você tem uma crise tão pequena, isso é bobagem, você não tem que ter vergonha. Mas tudo que está em torno dele mostra para ele que ele tem que ter vergonha. Né? Então a gente não pode esquecer que tem toda uma série de órgãos em volta do indivíduo, né? E a comunicação também é um item muito importante. Cada família tem uma forma de se comunicar, né? A comunicação humana ela não abrange apenas as palavras, mas também tudo que é não verbal. Posturas, gestos, né? E não há como a gente não se comunicar. Mesmo no silêncio, mesmo quieto, mesmo olhando para baixo, alguma coisa a gente está dizendo. E cada um está interpretando a sua forma, né? Então, gente, uma coisa que a gente presta muita atenção nas famílias é essa história chamada duplo vínculo. É muito comum a gente ver alguém, ou nós mesmos, né? Pedirmos algo com a voz e de uma outra forma com o olhar, né? Às vezes a gente pode emitir mensagens contraditórias, né? Nossa, que lindo isso que você fez, né? Então a criança especialmente, ela pode enlouquecer com esse tipo de comunicação. A prosódia. O que se fala no verbal e o que se fala com o resto, né? O que seria uma matriz adequada, gente? Uma família adequada? Seria, a consenso dos estudiosos, aquela que consegue amparar os seus membros na união ou na separação, sendo reconstituída ou não, né? Permitindo-lhes espontaneidade e criatividade no decorrer dos ciclos de desenvolvimento, através de movimentos adequados que favoreçam o pertencimento e a separação, preparando o adolescente para a autonomia e ingresso na vida adulta. O Winnicott já falou da mãe suficientemente boa, que a mãe não tem que ser muito boa, ela tem que ser suficientemente boa, ela tem que permitir o movimento de pertencimento e ao mesmo tempo de saída. A mesma história do parto. Se a gente não permite que a criança saia por alguma disfunção, a criança morre, né? Então, este movimento, ao gerar, ao educar, ao criar, na evolução, também é necessário. Então, os pais, o ideal seria que houvesse igualdade de poder entre os cônjuges, cada um no seu papel, na sua função, mas com igualdade de poder. Ampla expressão de ideias e afetos. Então, isso que a gente falou do segredo. O segredo requer escuro, requer panos, esconderijo. Então, quanto mais a gente pode expressar a nossa dor, até a nossa raiva numa certa medida, né? São emoções, são sentimentos, são coisas necessárias para a relação. Tem que existir um equilíbrio entre limite e permissividade, né? Muitas famílias, muitos de nós oscilam muitas vezes, oscilamos, né? Entre ora muito para cá, ora muito para lá, e as crianças não têm um meio, né? Ficam sem a proteção. A história familiar poder ser compartilhada, incentiva a autonomia respeitando as necessidades de cada um e não ser isolado, participar, né? Não ser um grupo isolado. Então, uma matriz adequada, ela também educa para a autonomia, né? E o que seria autonomia nesse conceito mais familiar? A capacidade do sujeito de decidir e agir por si mesmo, certo? Porém, buscando o seu espaço e se preocupando com os seus iguais, seus familiares, sem desmerecer o outro.
Essa é a questão ética que compõe a questão da autonomia. O processo de desenvolvimento requer necessariamente, esse processo para a autonomia requer o monitoramento dos pais. Muito difícil um ser humano fazer tudo esse aprendizado sozinho, né? E recebe interferência da cultura e da rede afetiva. Qualidade conjugal tem sido vista como qualidade de vida. Vocês já viram o conceito de qualidade de vida que se aplicam nas empresas, em determinados... Então agora está se vendo a qualidade conjugal, entendendo que é um fator de proteção do ambiente familiar e da saúde dos seus membros. Certamente, se o casal é o líder, os líderes têm que saber administrar e gerir, né? Qualidade conjugal se refere à diversidade de fatores que se interrelacionam na construção e na vivência do casal, que vai dar substrato para o resto. E como é difícil hoje em dia você ter, os adultos terem equilíbrio, maturidade, porque também, vocês viram, as pressões externas são inúmeras, né? E ninguém nasceu com tudo, né? Raros são aqueles que tiveram tudo e que... Então, é muito importante a gente procurar observar o que está acontecendo, né? E buscar ajuda na medida que está faltando. Porque sem ajuda a gente muitas vezes perde parâmetros importantes, né? No desenvolvimento das crianças. Então, no tocante à qualidade conjugal, fatores como adaptabilidade, que é a capacidade de mudança e adaptação em questões de liderança, controle, disciplina, papéis e regras, tem uma nota, né? A coesão, que é a força que leva à unidade conjugal e familiar, envolve também qualidade afetiva. A satisfação, né, que é cumplicidade, confiança e respeito. E, gente, como é difícil ser cúmplice nos dias de hoje. Eu tenho um primo que é advogado e ele fala: prima, o sistema trabalha a favor da separação. Por quê? Separando, vão ser 2 casas, 2 armários, 2 fogões, 2 geladeiras, tudo a serviço do consumo, né? Quer dizer, esse é apenas um item, mas faz sentido. A ambiguidade, o duplo vínculo, não existe só na relação 1 a 2. O duplo vínculo, essa comunicação que enlouquece, ela também existe em nosso entorno, no entorno maior. Né? Lembrei até dos romanos e do pão e do circo. Qual seria o pão e o circo da nossa época? E o que isso também faz com as famílias hoje? Então, e o conflito, né? Como é que se administra conflito? Agora eu vou passar rapidamente, gente, para a gente não demorar muito mais, essas questões que estão mais atuais e que realmente deflagram um efeito borboleta aí na conformidade do cérebro, até nosso, que dirá das crianças que estão em formação, né? Então, a globalização e a tecnologia que estão trazendo uma velocidade de produção, difusão, interconexão de saberes, né? Que é a tecnologia realmente mudando o ritmo humano, a percepção do humano. Geração e ritmo acelerado. Então, as formas de pensar, de aprender, de socializar, hoje em dia tem uma outra dimensão, um outro ritmo. Expansão da capacidade, transformação radical de processos sociais e comportamentais em vários espaços. E a banalização do privado. Com um toque, a gente passa uma foto para milhares de pessoas. A gente conta um fato para todo mundo. E as crianças com essa história de Face compartilham muitas vezes aquilo que não deveria. A criança só não, todos. Porque vira um hábito. Perde-se muitas vezes a noção de privacidade, né? De crítica. Eu me lembrei que eu atendi uma menina que mandou um e-mail que era para um amigo, falando do chefe, que ela não estava aguentando mais o chefe. E o inconsciente a fez mandar para o próprio chefe. Com um toque de botão, ela ganhou a demissão. A mediação por máquinas, né? Então vejam, a mediação por máquinas, ela é útil, é maravilhosa, ela tem o potencial de aumentar as nossas capacidades e, ao mesmo tempo, o contrário. Então, nós precisamos de orientação para a gente saber exatamente como, quando, que horas, em quais idades, o quê, quais programas, quais os jogos. E isso ainda não tem, não está disseminado. Mas a tecnologia está disseminada, né? A interface digital. Então, o lazer, adição a jogos, diminuição de atividades compartilhadas, a falta de diálogo,
o sedentarismo, a automatização, né? Porque já se levanta apertando coisas o tempo todo, né? O empobrecimento das relações de maneira geral e também, principalmente, das relações familiares, onde cada um agora não é só a sua televisão, porque a televisão era menos interativa, né? Então, às vezes a gente cansava e ia procurar, mas isso é interativo e absorve tudo, né? A inclusão social e acesso a ferramentas... Ai, já não entendi, não lembrei o que eu coloquei aí. Oi? A ferramenta, expressão pessoal, social e educacional. Mas acho que tudo isso está relacionado à rede. É isso que eu estava me colocando, né? Como é que essa rede social nos prende? Agora, nós temos também a diferença entre as gerações, né? Dos anos 60 e depois a partir dos 80. E diferença em termos de cérebro, né? Então, aqui, como a família dos Simpsons ainda, né? Busca da individualidade sem perda da convivência do grupo, procura de liberdade, ruptura com as gerações anteriores, mas prefere ainda um lazer coletivo e menos virtual. Agora, a geração Y, né, a geração da NET, eles estão sempre em busca de novas tecnologias. Qual foi a última coisa que saiu? Isso motiva e delimita todo o foco de atenção. Né? O próprio cérebro pede esse sistema de... Mais. E ao ver aquele objeto, fica maravilhado. Né? Procura informação fácil e imediata. Quer dizer, aquela coisa da gente ler jornal, não, tudo que é mais rápido, mais sintético, já deu para saber. Prefere computadores a livros, né? Até na questão tátil. Digitam ao invés de escrever, e é uma outra linguagem, né? São outras palavras, né? Vivem em redes de relacionamento, porque não dá para não estar, faz parte do ser, né? Tem nessa conectividade o lazer individual, tanto no aprender, no trabalhar e no divertir-se. E fica a pergunta, a partir de qual idade a gente deve ir delegando essas tecnologias? Então, avanços tecnológicos requerendo adaptação humana. Então, o avanço na tecnologia, né, a questão dos anticoncepcionais, a procriação sem sexo, sexo sem procriação, as barrigas de aluguel, escolha do sexo da criança, paternidade comprovada, pílula do dia seguinte, adição à internet, isso aqui está sendo um problema gravíssimo, que também a gente ainda está aprendendo como lidar com isso, né? Até o próprio tratamento disso. Então, gente, esse conjunto de coisas estão trazendo seres, por exemplo, esses filhos in vitro, né? Eles são diferentes, eles portam uma diferença. Essas opções de filhos independentes, cadê o grupo dessas pessoas? Como é que eles vão se constituir? É tudo muito novo. A gente não sabe nem que tipo de conflito, né? Como catalogar isso? Nesse contexto é natural que a família necessite de ajuda, né? Muitas vezes porque alguns dos seus membros estão trazendo algum sintoma, tá? Como é que a gente sabe que a família não está bem? Através de algum sintoma. E na nossa compreensão mais sistêmica, às vezes um elemento porta a desconformidade ou o conflito ou até a insanidade do grupo, né? Então o sintoma denuncia, mas ao mesmo tempo ele preserva, porque ele é como se fosse uma válvula de escape para algo que está acontecendo ali dentro. O paciente identificado, que a gente chama muitas vezes aquela pessoa que porta o negativo, né? É a pessoa problema daquela família, né? Tudo acontece com ela. Então muitas vezes a gente entende que ela é uma pessoa identificada com o negativo. Ela é a depositária de tudo que não é bom. E muitas vezes ela é a pessoa mais forte do grupo, porque ela aguenta isso. Muito embora ela tenha os sintomas dela, as dores dela, ela fica num lugar de muita desvantagem, e não é porque é fraca, é porque é forte, afetivamente. Então, e muitas vezes as crianças perturbadas, elas podem estar traduzindo tensões de outros subsistemas familiares. Isso pode acontecer com adolescente, pode acontecer com qualquer um, né? O papel do terapeuta familiar, então, para que uma família seja tratada, é preciso que ela queira e que se sinta corresponsável pelo problema que é vivido pelos seus membros, né? É trabalho do terapeuta contextualizar, acolher e auxiliar na identificação, planejar e consolidar as mudanças, preocupado, sim, em observar a comunicação dessa família,
o grau de rigidez, a capacidade de resolver problemas. Gente, resolução de problemas é uma coisa que a gente treina com todos no consultório, né? Então a gente senta com a família e fala, tá, qual é o problema que nós vamos eleger hoje? O problema é que a gente não sabe se vai vender essa casa. Ninguém consegue conversar, ninguém consegue se entender. Então a gente põe na lousa o problema, né? E aí, como é que a gente... Quais as opções? Aí todo mundo fala, até o cachorro fala qual a opção que ele tem para resolver aquele problema. Então, e agora nós vamos pensar junto. Quais dessas opções seriam viáveis ou inviáveis? E vamos colocar primeira, segunda... E vamos escolher? Vamos votar? Vamos chegar a um consenso? Na verdade, a ansiedade, o conflito, a angústia não permite esse processo racional, né? São muitas coisas que permeiam. Então, outro fato que a gente precisa verificar é a hierarquia. Como é que está? Porque assim, uma família tem que ter suas figuras hierárquicas, né? A sua composição, a liderança, a manifestação do afeto ou da agressividade, a questão da individuação. Tem famílias que são tão coesas que elas não permitem que o outro seja o outro, né? O outro tem que estar sempre atrelado a mim. Ele não pode ir muito longe, porque eu corro o risco de perdê-lo, né? E assim, procurar envolver a família inteira, pensar a educação como responsabilidade compartilhada, conhecer e mobilizar as redes quando a gente percebe que as pessoas não estão sendo suficientes para dar conta daquela demanda. Então, quais as outras pessoas que podem compor, né, para ajudar naquilo que tem que ser feito, para criar essa criança, para enfrentar essa dificuldade? E lembrando que período de crise é uma oportunidade para novas configurações, né? E que a mudança, ela requer uma quebra. Não existe mudança se a gente não quebra aquilo que está posto, né? Isso requer flexibilidade. E as intervenções, então, procuram dar sentido e descobrir áreas de competência da família, porque muito embora, apesar de toda a doença, nós, seres humanos, sempre temos as nossas competências, ou na nossa rede, ou dentro da gente. Se por hora a gente faliu, a gente tem que ir atrás disso, né? Porque tudo está dentro do nosso sistema. E o trabalho com famílias tem um poder profilático, preventivo, e evita muitas vezes que outros sintomas acabem eclodindo naquele mesmo grupo, porque a gente entende que isso tudo tem uma raiz naquele contexto, tá? E é a transformação da vida que a gente não para e que está à mercê, e que muitas vezes a gente precisa conduzir enquanto professores, enquanto pais, enquanto avós, e às vezes enquanto pessoas também.